Muito boa noite a todos. Sejam todos muito bem-vindos a essa casa que está sempre de portas e de braços abertos para acolher todos aqueles que vêm em busca de esclarecimento e de consolo. Na noite de hoje, nós vamos falar sobre um tema que muitas vezes é tabu e não deveria, porque é muito natural que aconteça. O departamento doutrinário nos deu o presente de falar sobre o sexo nos espíritos. Espírito tem sexo? Será? Como é que funciona? Muito bem. Nós vamos conversar primeiro, porque a gente não pode falar sobre aquilo que a gente não conhece. E muitas pessoas, às vezes, estão chegando na casa espírita pela primeira vez e não sabem o que é espírito. Para que nós possamos falar do sexo nos espíritos, nós temos que saber o que é espírito. E lá na questão 23, na parte primeira do Livro dos Espíritos, Kardec pergunta o seguinte: o que é o espírito? E eles nos respondem: é o princípio inteligente do universo. E a pergunta se divide em duas: qual a natureza íntima do espírito? E eles nos respondem que não é fácil de definir, não é fácil de analisar, porque nós não temos na nossa linguagem termos que nos permitam entender. Não é uma coisa palpável, não é material, nós não conseguimos ver, tocar. Para nós, se nós tivéssemos que dizer o que é como se ele não existisse, mas para os espíritos ele é alguma coisa. No Livro dos Espíritos existem várias questões nas quais os espíritos nos dizem: calma, vocês ainda não têm condições de entender isso aqui, mas vai chegar um momento em que isso vai acontecer. Então, nós ainda não temos condições de entender realmente a natureza íntima do espírito, do que ele é feito. Mas nós podemos ter uma ideia pelo seguinte: Deus só criou duas coisas, matéria e espírito. Então, se não é matéria, é espírito. Ponto. Não é espírito, todo o resto é matéria. Meio complicadinho da gente entender, né? Mas o fato de nós não conseguirmos entender alguma coisa não quer dizer que essa coisa não exista. Existem milhões de bactérias na minha mão, eu não estou vendo nenhuma, mas elas estão ali. Existem milhares de seres que ainda não foram descobertos na Terra porque nós não temos instrumentos para isso. Isso os espíritos nos dizem, mas não quer dizer que eles não estão lá. O fato das nuvens esconderem o sol não quer dizer que ele não está lá. Muito bem, vamos em frente. Na segunda parte do Livro dos Espíritos, no Mundo dos Espíritos, na questão 200, Kardec pergunta o seguinte: os espíritos têm sexo? E eles nos respondem: não como o entendes, porque os sexos dependem da constituição orgânica. Há entre eles amor e simpatia, mas baseados na afinidade de sentimentos. Mais uma vez, os espíritos nos dizem: não tem como vocês entenderem ainda. Não há como o entendes. Como é que nós entendemos sexo? Masculino, feminino. Não é assim. Mas, na questão 201, ele pergunta: o espírito que habitava o corpo de um homem pode animar o de uma mulher numa nova existência ou vice-versa? Resposta: sim, pois são os mesmos espíritos que animam os homens e as mulheres. Quer dizer, então, hoje eu estou Andréa, estou mulher, mas não quer dizer que na próxima encarnação eu não venha um homem. Mas por que isso acontece? Qual é a finalidade? É a questão 202. Quando somos espíritos, nós temos preferência? Nós preferimos vir homens ou preferimos vir mulheres? E eles nos respondem com uma frase muito curta e muito simples: isso pouco importa para o espírito, porque depende das provas pelas quais ele tem que passar. Muitas vezes nós temos dúvidas a respeito do que é uma prova. Ora, quando nós estamos na escola,
Chega no final do bimestre, as crianças têm que fazer prova. Por que elas têm que fazer prova? Para avaliar se realmente elas entenderam a matéria. A prova que nós escolhemos como espíritos, ou que nos é colocada porque nós não temos condições de escolher, é uma experiência que o sujeito precisa passar para realmente ver, avaliar se ele aprendeu. Então, eu escolhi, ou escolheram por mim, porque quando nós não temos condições de escolher, quando nós estamos desequilibrados, nós temos aqueles que fazem isso por nós. Foi escolhida a prova de ser mulher. Na próxima, não sei ainda quais os aprendizados que eu vou necessitar. Não sei o que eu ainda não entendi, ou o que eu ainda preciso aprender. Então, tem um comentário de Kardec depois da questão 202 que diz o seguinte: os espíritos encarnam-se homens e mulheres porque não têm sexo como devem progredir em tudo. Cada sexo, como cada posição social, oferece-lhe provas e deveres especiais e novas ocasiões de adquirir experiências. Aquele que fosse sempre homem só saberia o que sabem os homens. Bom, se nós formos analisar essa questão, pode suscitar diversos questionamentos. Os espíritos encarnam-se homens ou mulheres porque não têm sexo. Como devem progredir em tudo, cada sexo como em cada posição social? Ora, se eu encarno hoje numa posição social elevada, com uma condição econômica e financeira muito boa, eu tenho provas a realizar. Porque não é simplesmente desfrutar a vida, isso traz consequências, traz responsabilidades. Tudo que eu escolho traz atrelado uma responsabilidade sobre essas escolhas. Lei de causa e efeito, toda causa tem um efeito. Muito bem, então, primeiro eu aprendo como homem, depois como mulher, não sei a ordem, não sei. Nós somos indivíduos, cada um de nós é diferente, cada um tem necessidades de aprendizado diferente, cada um tem virtudes que já conquistou, cada um tem virtudes que precisa conquistar. Então, homens, eu faço um convite para vocês mentalmente fazerem a seguinte reflexão. Como é que vocês imaginam que é sangrar todo mês e não morrer? Como é que vocês imaginam que é gerar uma vida dentro de vocês e proporcionar que essa vida nasça e cresça? Vocês conseguem definir? Não, né? A gente só consegue imaginar. Quando nós nunca passamos por uma experiência, nós imaginamos como seria. No momento em que nós passamos pela experiência, nós já temos um pouquinho mais de ideia como funciona. Então, por isso nós reencarnamos como homens para aprender algumas coisas e reencarnamos como mulheres para aprender outras. Porque senão o aprendizado ele não é completo. Quando ele vai ser completo? Não faço a mínima ideia. Cada um de nós vai na sua velocidade, porque faz as suas escolhas. Eu posso simplesmente queimar umas 4, 5, resolver fazer um monte de coisa nessa encarnação e economizar o meu tempo. Ou eu posso sentar no sofá da vida e esperar que as coisas aconteçam. Tá errado? Não. São minhas escolhas. Só que tem consequência. Então, quando a gente fala em sexo, em papéis, nós temos que tentar entender que o papel do homem e da mulher, ele é diferente. E com isso eu não estou querendo dizer que um é melhor que o outro, não me entendam mal. Não tem absolutamente nada a ver com isso. Tanto que na questão 822, Kardec pergunta o seguinte: sendo iguais perante a lei de Deus, devem os homens ser iguais também perante os homens e as mulheres, né? Serem iguais também perante as leis humanas? E a resposta é: o princípio da justiça é esse: não façais aos outros o que não queiram que te façam. Na questão 822A, a emancipação da mulher acompanha o progresso da civilização. Sua escravização marcha para a barbárie.
Os sexos, além disso, só existem na organização física, visto que os espíritos podem encarnar num e noutro. Sob esse aspecto, nenhuma diferença há entre eles. Devem, por conseguinte, gozar dos mesmos direitos. Gente, isso aqui é século XIX. Revista Espírita, janeiro de 1866. Com a doutrina espírita, a igualdade da mulher não é mais uma simples teoria especulativa. Não é mais uma concessão da força à fraqueza, mas um direito alicerçado nas próprias leis da natureza, dando a conhecer essas leis. O Espiritismo abre a era da emancipação legal da mulher, assim como abre a da igualdade e da fraternidade. Janeiro de 1866. Vamos combinar que estavam na vanguarda, né? Então, eu não estou dizendo aqui que um papel é melhor do que o outro, que um é mais importante do que o outro, eu só estou dizendo que são papéis diferentes. E quando nós falamos disso, o que eu realmente quero abordar hoje é uma coisa que advém, muitas vezes, da nossa ignorância quanto a esses papéis. E isso chama-se preconceito. Do dicionário, é uma opinião formulada sem a devida reflexão ou exame crítico. Geralmente, desprovida de qualquer fundamento, essa opinião acaba influenciando modos de pensar e agir, podendo determinar atos de intolerância contra pessoas ou grupos sociais. Preconceito, ou seja, vem antes do conceito. É aquilo que eu formulo na minha cabeça antes de conhecer. E muitas vezes eu não quero nem conhecer. Já tá bom assim, eu já sei. Eu fico enquilostada naquele conceito dentro de mim e não permito que novas pessoas, novos conceitos, novos aprendizados entrem. Eu simplesmente erijo ao meu redor um muro de ignorância. Ignorar é não saber. E muitas vezes eu não quero saber, por um equívoco. Tudo que foge do padrão de normalidade, geralmente é digno de preconceito. Mas aí vem aquela questão, o que é normal? O que é padrão, afinal? Porque o que é padrão aqui no Ocidente não é padrão no Oriente. Todos nós, em algum momento da nossa vida, ou vários, já fugimos dos padrões. Nos enquadramos fora do tal normal que as pessoas pregam. Ah, ele não é normal. Quando me dizem que eu não sou normal, eu fico feliz da vida. Ninguém aqui é. Não existe padrão, gente. Como é que nós vamos padronizar uma coisa que é diferente? É a mesma coisa que eu botar laranja, maçã e banana e dizer que é tudo igual. Não! A única igualdade entre elas é que são frutas. Mas são completamente diferentes entre si. Nós não somos iguais a ninguém. Nós somos únicos. Nós somos um mundo único, cada um de nós. E cada mundo desse faz parte de um único mundo que é a humanidade. A única raça que existe. Porque muitas vezes as pessoas usam a palavra raça com uma conotação diferenciada, né? A raça essa, a raça aquela, a raça... não é raça, é etnia, porque raça só existe uma, raça humana. E nós às vezes nos esquecemos disso. Então, quem é que conceituou o normal? Quem é que disse, não, isso aqui é normal, isso aqui é anormal e não é para seguir? Como é que nós nos sentiríamos se fôssemos nós os discriminados? Simplesmente por querer ser quem somos. Existem muitas atitudes que muitas vezes nós tomamos irrefletidamente. De onde é que vêm esses pré-conceitos? Vem do berço. Porque cada um de nós tem as suas referências. As minhas referências são as referências da minha família. Eu aprendi com meus pais isso. Mas não quer dizer que eu vou para a vida inteira repetir o que eu aprendi com os meus pais.
Porque depois que eu entro na adultez, depois que eu me assumo como adulta, que eu já tenho condições de escolher, que eu já tenho mais um senso crítico mais apurado, eu tenho que saber o que eu concordo e o que eu não concordo. Ah, mas time que está ganhando a gente não mexe. Tá, mas será que está ganhando? Filipão pensava assim naquela Copa que nós perdemos de 7-1 para a Alemanha. Estava ganhando? Até ali. Às vezes nós precisamos refletir a respeito das nossas atitudes para chegar à conclusão de que, nossa, por que eu fiz isso? Ah, eu sempre fiz assim. Conhece a história do peixe? Um dia uma menina, uma adolescente, foi fazer um peixe e perguntou para a mãe como é que se fazia o peixe inteiro na frigideira. Eles cortam o rabo e a cabeça. Ela disse, mas por quê? Ah, não sei, minha mãe me ensinou assim. Então as duas, muito curiosas, foram atrás da avó. Mãe, por que tu corta a cabeça e o rabo do peixe para fazer ele na frigideira? E ela disse, não sei, a minha mãe me ensinou assim. E a Bisa morava junto. Aí eles foram perguntar para a Bisa. Bisa, por que tu corta a cabeça e o rabo do peixe para botar na frigideira? Ela é simples, para caber na frigideira. Então muitas vezes nós fazemos uma celeuma de algo muito simples. O que é simples, gente, é nos perguntarmos por quê. É nós ensinarmos as nossas crianças a questionar o que acontece para que elas saibam o porquê elas estão fazendo as coisas. Por que elas estão repetindo? Tá, mas eu concordo ou não concordo? Não, mas isso aqui está errado. Ah, mas eu nunca parei para pensar. Sim, nós não somos ensinados a pensar. Nós somos ensinados a obedecer. E isso é dos séculos passados, não é mais do século 21. Hoje as crianças são muito questionadoras e isso é excelente. Elas nos puxam, gente. Elas nos fazem dar conta que muitos dos nossos conceitos estão ultrapassados e a gente não percebeu. Então é muito importante que nós saibamos quais os valores que nós temos quando fazemos nossas escolhas. Esses conceitos que nós temos dentro de nós, é importante que nós reflitamos a respeito deles. Quando foi me dado o tema para falar hoje, eu perguntei o seguinte para o departamento doutrinário, qual é o enfoque que tu queres? E ela me disse o seguinte, eu quero que tu fales sobre preconceito. E quando nós falamos sobre preconceito ligado a sexo, nós falamos dos homossexuais, dos transexuais, nós falamos até das mulheres, porque muitas vezes somos discriminadas. Mas vejam bem, eu não estou levantando bandeira de ninguém aqui. A única bandeira que eu estou levantando é da doutrina espírita. Porque a doutrina espírita, quem realmente a entendeu, não tem preconceito. Ou melhor, todos nós temos preconceito, em algum nível, sobre alguma coisa. A diferença é o quanto nós impedimos que esse preconceito se manifeste. Porque no nosso perfil evolutivo de agora, algum preconceito nós temos. Eu pensei que não tinha preconceitos. Juro para vocês, pensei mesmo. Olha a minha ignorância. Coitada de mim. E eu fui participar de uma atividade que me mostrou que eu tenho sim, e que eu nem sabia. Porque eu nunca tinha me questionado a respeito. Quando é que nós nos questionamos quando vamos interagir com o nosso irmão de caminhada? Porque no momento em que nós temos que falar dentro da casa espírita, para espíritas ou simpatizantes, o que é o preconceito, é porque nós ainda não entendemos a doutrina espírita. Porque o que ela nos diz? O que é Deus? Inteligência suprema, causa primeira de todas as coisas. Soberanamente justo e bom, no grau máximo. É impossível ser bom se eu não for justo. E para ser justo, eu tenho que tratar e dar as mesmas oportunidades para todos. Nós ainda não entendemos, meus irmãos. Nós ainda estamos lá no tempo de Moisés, quando Deus castigava e perdoava. Ah, Deus que me perdoe. Não é necessário. Ele não perdoa porque ele não se ofende. Então, que nós possamos entender que a nossa sociedade, ela está imersa no preconceito, seja do que for, contra negros, contra brancos, contra asiáticos, contra gays, contra lésbicas, contra transexuais, dentro dos pequenos grupos. Eu tenho um amigo que é negro e é gay,
E ele disse para mim que nunca foi tão discriminado do que dentro do grupo dos negros. Ou seja, um grupo que é extremamente discriminado também discrimina. Nós estamos imersos no preconceito. E não paramos para pensar a respeito dele, para que nós não nos percamos no caminho. Nós não somos educados para as diferenças, nós somos educados para a igualdade. Nós somos todos iguais para Deus, nós temos os mesmos direitos e os mesmos deveres, mas nós temos que entender que nós somos diferentes. E nós temos que educar as nossas crianças e nos educar para que nós entendamos que o Henrique é diferente de mim e eu tenho que respeitá-lo. Onde é que está escrito que o fato de nós pensarmos diferente quer dizer que nós não podemos ser amigos? Aonde está escrito porque eu não concordar com, sei lá, um posicionamento dele, ele não pode ser meu amigo? A gente não pode conviver? Pode sim, eu posso amar demais uma pessoa e não concordar com ela. Porque somos diferentes, entendemos as coisas de maneira diferente. Mas o que nós fazemos? Nós nos afastamos porque fulano não pensa como eu, então eu não quero. Começa a olhar com desconfiança, acho que ele vai querer me prejudicar, porque ele não pensa como eu. Gente, por favor, não é necessário. Quando nós somos maduros o suficiente para entender que nós podemos pensar diferente, sim, e continuarmos amigos, que nós podemos viver a nossa vida e não nos preocupar com a vida alheia. Esses dias eu vi uma postagem no Instagram, sinceramente não sei de quem é, porque estava como anônimo, que dizia o seguinte: no momento em que o ser humano cuidar da sua vida, não vai ser mais necessário explicar o que é o preconceito. Einstein dizia que era mais fácil desmanchar o átomo do que tirar o preconceito da cabeça do ser humano. Olha só, são coisas que a gente não pensa, que a gente nunca parou para pensar exatamente. Essa convivência com o diferente é o que faz com que nós cresçamos. Por que a gente reencarna na sociedade? Nós reencarnamos com os diferentes, nós não reencarnamos com os iguais. E o que nós fazemos? Quando nós pegamos as pessoas diferentes, nós nos afastamos delas e vamos procurar os iguais. E aí o que acontece? A gente não aprende. Porque se as pessoas todas pensam da mesma forma, como é que vão crescer? Não tem nada para aprender. Nós encarnamos com os diferentes, mas desencarnamos e vamos para perto dos iguais, aqueles que pensam como nós. Então, resta saber o que é que eu estou pensando e como é que eu estou me movimentando pela vida. Aí eu sei para onde eu vou depois que eu desencarnar, quem vai estar me esperando e aonde. Bom, quando nós nos preocupamos com o gênero do nosso irmão de caminhada, do nosso vizinho, do nosso amigo, do filho do vizinho, do papagaio, do cachorro, não sei de onde, nós ainda não entendemos a doutrina espírita. Nós ainda não conseguimos entender o Deus em mim. Questão 621 do Livro dos Espíritos: onde estão escritas as leis de Deus? E os Espíritos respondem com duas palavras: na consciência. Esse é o Deus em mim. Deus está na sua obra, está em cada um de nós. Viram a estupidez do preconceito? Então eu tenho preconceito contra Deus. Porque se Deus está em cada um de nós, todos nós temos o direito de ser aquilo que nós quisermos, desde que isso não infrinja a liberdade de ninguém. Respeito, meus amigos, não é questão de opinião. Eu posso ter a minha opinião, mas eu tenho o dever de respeitar a opinião do outro. Porque senão eu não posso conviver em sociedade. Aí fica difícil pra caramba. Bom, nosso tempo já está curto. Jesus disse o seguinte: toda a lei e os profetas são resumidos no primeiro mandamento. Amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todo o teu entendimento e ao próximo como a si mesmo.
Então a reflexão que eu quero deixar para os amigos é essa: eu estou amando o meu próximo? E como é que eu estou fazendo isso? Às vezes é difícil, às vezes é muito difícil. Mas se eu ainda não consigo amar o meu próximo, eu tenho que ao menos respeitá-lo. Porque ele tem tanto o direito de se manifestar pela vida como eu. A homossexualidade deixou de ser doença em 1985. Até ali era homossexualismo. Tudo que termina em ismo dá ideia de doença. Para o Conselho Federal de Medicina e para o Conselho Federal de Psicologia, quando foi lançado o DSM-5, que é o Manual de Transtornos Mentais, ali a homossexualidade deixou de ser doença para ser uma expressão do indivíduo. As pessoas têm o direito de se expressar como quiserem, a vida é delas. Ah, mas existe então um comportamento adequado para o homossexual? Claro que sim. O mesmo que para o hétero, porque ser hétero não é carimbo de homem de bem. Eu conheço muito hétero por aí que está perdido na vida, e conheço muito homossexual que tem uma conduta muito melhor. Então, todo esse preconceito que muitas vezes nós temos com aquele que é diferente é a nossa ignorância falando. Nós nunca paramos para pensar no assunto e avaliar realmente o que eu acho, não o que as minhas referências me dizem. E não o que eu aprendi com as outras pessoas. Eu devo avaliar, sim, as minhas referências, porque são elas que me trouxeram até aqui. Mas, se eu sou madura o suficiente para entender que eu tenho a capacidade de avaliar as questões e decidir por mim mesma, eu não sou uma vaquinha de presépio. O conhecimento liberta. E é isso muitas vezes que nos falta. Então, o convite da noite de hoje é que nós possamos avaliar os nossos pensamentos, as nossas condutas, os nossos conceitos, os nossos pré-conceitos. Que nós possamos avaliar de que forma que eu estou me movimentando na vida dentro dessas questões. Porque hoje eu estou discriminando, amanhã o discriminado pode ser eu. E como é que eu vou me sentir? Isso chama-se empatia, se colocar no lugar do outro. É entender que muitas vezes eu faço as coisas sem pensar, mas no momento em que eu me dou conta, bom, a partir dali, as consequências são diferentes, porque para quem muito foi dado, muito será pedido. Eu agradeço a atenção de todos, desejo a todos um ótimo retorno aos seus lares e peço a Jesus que sempre possa estar conosco em nossas decisões e nossas manifestações pela vida, porque uma pessoa que disse não faz para o outro o que tu não quer para ti, é uma ótima companhia. Muito obrigada e boa noite.